Olá, seja bem-vindo ao episódio 64 do meu podcast. O meu nome é Marcel Cardoso e estamos de volta. Você pode ouvir esta e outras edições do podcast nas principais plataformas. O link está na descrição deste áudio ou no @área do Marcel no Instagram e no Twitter. E a partir de hoje, o podcast também pode ser ouvido toda semana na Rádio Fone Web, que estreou oficialmente na última segunda-feira, dia 27. Então, toda semana você pode ouvir também o podcast no site foneweb.com.br e você pode ouvir também no Android, só baixar o aplicativo da Fone Web no Google Play. Hoje é dia de Área da Reflexão, então vamos nessa. Antes de passar a palavra pro Davidson, uma dica para vocês. Evitem de ficar remoendo coisas antigas. Sempre é tempo de renovar. Vocês, por acaso, já andaram em uma rodovia cheia de remendos? Cheia de buracos? Que colocam asfalto, assim, só para tapar o buraco, mas não fazem o recapeamento necessário? Pois bem, essa é uma vida sem renovação. Toda hora você tem buracos pelo caminho e às vezes os buracos podem machucar, assim como os buracos podem causar danos em um veículo, por exemplo. Os buracos da vida sempre deixam algumas feridas que levam dias para cicatrizar. Então, nunca é tarde para renovar. Pare, reflita, tire um dia para você colocar a sua mente, a sua alma nos eixos e siga em frente. Fique agora com o Davidson Ferreira com a continuação do Área da Reflexão. Fala pessoal, tudo bem? Davidson Ferreira por aqui, no terceiro episódio do Área da Reflexão, nosso espaço mensal concedido pelo Marcel Cardoso para que a gente possa falar sobre algum tema que nos ajude a crescer, a desenvolver como pessoas, né? Pessoal, hoje eu queria falar, ou melhor, conversar mesmo sobre amadurecimento. Nos últimos 2 podcasts eu fiz um roteirinho, fiz alguns tópicos para ir seguindo. Hoje não, hoje eu queria ser livre, não estou com nenhum tipo de papel aqui, quero mesmo experimentar essa coisa de conversar. Estou até dentro aqui do carro aproveitando a acústica para poder falar com vocês sobre amadurecimento. A gente amadurece todo dia, né? Fala sério, desde criança a gente está aprendendo. As coisas boas a gente sabe que a gente pode repetir, mas as ruins a gente tende a não repetir. A gente amadurece ao saber que se colocar a mão no fogo a gente vai queimar. A gente amadurece ao saber que se a gente tropeçar vai sentir uma dor, então a gente tende a ficar mais atento ao nosso caminho, enfim. Todo dia a gente aprende alguma coisa. E aos meus 27 anos, estou aprendendo todo dia. Mas as últimas semanas têm sido de muito amadurecimento para mim. Principalmente por um problema de saúde que minha mãe teve. Minha mãe, ela faz um acompanhamento cardíaco e nos últimos dias ela teve uma crise intensa de dor no peito. Corremos com ela para o hospital. Resultou em uma semana fora de casa, no CTI, fazendo um acompanhamento muito minucioso da situação dela. No final de tudo, era uma artéria que acabou obstruída e, enfim, graças a Deus tudo terminou bem. Mas nessa uma semana, com minha mãe fora de casa, amadureci demais. Aprendi a lidar com a ausência da minha mãe, nunca ficamos tanto tempo assim com ela fora de casa e precisei, juntamente com a minha irmã, nós tivemos uma parceria muito interessante, precisamos aprender a fazer muitas coisas e essas novas tarefas de casa também nos ensinaram demais. Eu aprendi principalmente com o cansaço de uma faxina que eu não devo mais reclamar da minha mãe quando ela quer faxinar os sábados e eu simplesmente quero ficar no meu quarto. Que eu não devo reclamar que ela tá de cara ruim, cara cansada no final de um sábado de muito trabalho pesado em casa. Tive que aprender na marra a fazer comidas saudáveis durante a semana. Eu só sabia fazer mesmo aqueles cardápios pesados de final de semana, sabe? Lasanha, pizza, estrogonofe. Mas não, para uma semana inteira não dava para comer só isso, né? Tive que aprender a cozinhar saudável também, sem minha mãe aqui em casa. Tive que aprender a lavar roupa. Eu fazia um pouquinho de tudo aqui em casa na medida do possível, mas lavar roupa eu nunca tinha pegado mesmo para fazer. Tive que aprender. Bizarro, né? Como que a gente consegue mexer num celular cheio de funcionalidades, um computador com vários códigos e ali uma máquina com alguns botões me fez apanhar por alguns minutos, mas eu precisei aprender. E aprendi. Aprendi que eu ajudo muito menos a minha mãe do que eu deveria, que eu preciso ajudar mais a minha mãe nas tarefas do dia a dia
e aprendi também a dar muito mais valor a tudo que ela faz, as pequenas coisas que a gente nem percebe, né? Sem minha mãe eu precisei lavar minha roupa, coisa que ela faz na maior naturalidade, sem pedir nada em troca. Sem minha mãe, a minha casa ficou vazia. A presença da minha mãe é muito importante. A gente teve a falta da minha mãe com ela viva. E isso nos dá uma nova oportunidade de valorizar muito mais a presença da nossa mãe em casa. Estou dando só um exemplo específico da minha mãe, mas a gente amadurece de muitas formas. E na semana seguinte, semana passada, aprendi de novo, mais uma fase de amadurecimento, e foi com o meu carro. Saindo para trabalhar, acabei em uma conversão, batendo na traseira de outro veículo. Foi por pura falta de atenção mesmo, foi um minuto de descuido, o veículo da frente freou para uma moto passar, e eu não mantive distância de segurança, e acabei batendo na traseira desse carro. Enfim, em outras situações, como já aconteceu, já me envolvi em outros acidentes leves, eu ficaria muito bolado da vida, muito pé da vida, minha crise de ansiedade chegaria ao pico, eu ficaria muito nervoso comigo mesmo, de não aceitar o meu erro e tudo mais. Mas depois dessas situações que eu já passei na vida, e depois de uma semana inteira preocupado com a minha mãe fora de casa, com aquele medo de perder o meu maior bem, o meu bem mais precioso que a minha mãe, o que é um carro batido? Eu tenho seguro, é simplesmente esperar os procedimentos burocráticos necessários, ter ansiedade naquele momento não me levaria a lugar nenhum, ficar nervoso por um bem material, que é o meu carro, não me levaria a lugar nenhum. Foi um amadurecimento muito importante. Aprendi que aquele problema do carro era mínimo, muito pequenininho, perto do que eu tive na semana anterior a esse problema com o carro. Aprendi demais, e esse crescimento que eu tive nesses dias, espero que sirva também para você refletir aí. Será que você dá importância demais a problemas pequenos? Será que você dá importância de menos para realmente algo que você deveria dar mais importância? Fica aí o questionamento, pessoal. Peguei 2 recortes somente da minha vida para ilustrar o nosso tema de hoje, que foi amadurecimento. Espero ter colaborado de alguma forma com vocês e, enfim, que a gente possa viver mais leve, né? Dosando os problemas realmente como devem ser dosados, sem extrapolar demais, sem deixar as coisas de lado demais, dando atenção ao que a gente precisa, não dando tanta atenção, não gastando tanta energia com o que a gente não precisa. É isso, pessoal. Muito obrigado. Mês que vem a gente está de volta com mais um tema aqui no Área da Reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser fazer contato comigo, o e-mail é o dh.jornalismo@gmail.com. Até a próxima. Siga-me nas redes sociais, @Área do Marcel, no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se fala no próximo episódio. Até lá!